Hoje vou contar-vos a incrível história de Helena Carter, uma empregada doméstica discreta que tentou esconder o seu braço partido por medo. Mas o chefe da máfia percebeu algo que ela tentava esconder. E quando ele finalmente viu a sua lesão, tudo mudou. Pela manhã, 15 homens tinham desaparecido, e a cidade aprendeu o que acontece quando se magoa a mulher errada. Só um minuto. Só preciso de um minuto? Kate Bennett sussurra para si mesma, pressionando a mão trêmula contra as costelas. Ela precisa de se acalmar. Precisa de parar as mãos de tremer. O gosto de sangue permanece nos lábios e o vestido de noite azul escuro, aquele que ela gastou 2 meses de poupanças para comprar para o baile de gala desta noite, está arruinado. Uma das alças finas está rasgada e uma mancha vermelha feia mancha o cetim na sua anca. Ela não quer pensar no que é. Não pode voltar para lá assim. Não pode deixar ninguém vê-la ferida e a sangrar. A família Blackwell não tolera problemas. Eles esperam perfeição. Kate trabalha para os Blackwell há quase 4 anos, tendo subido de assistente temporária a coordenadora de eventos de uma das famílias mais poderosas de Nova York. E ela está finalmente perto de uma promoção para coordenadora sênior, perto de ganhar o suficiente para manter a sua mãe sob cuidados adequados, sem se afogar em dívidas. Perto de provar que é mais do que apenas a pobre rapariga do Queens que teve sorte em conseguir um emprego num mundo de bilionários e poderosos. Kate limpa o lábio rachado com um lenço amassado. Mas o sangramento não para. Uma lágrima quente escorre pela sua bochecha e ela a enxuga com raiva. Não agora. Ela não pode desmoronar agora. Mais alguns minutos escondida neste pequeno depósito e ela se recomporá o suficiente para sair silenciosamente. Evitar qualquer cena. A porta se abre repentinamente atrás dela. Kate se vira, com a respiração presa na garganta. Desculpe. Ela começa a falar com voz rouca, um pedido de desculpas saindo instintivamente. Ela espera talvez um colega ou um membro da equipa de catering. Em vez disso, uma figura alta e de ombros largos preenche a porta. Damon Blackwell. Ele fica ali parado na luz fraca, com uma mão ainda na maçaneta da porta. Damon Blackwell em carne e osso, olhando para ela com uma expressão que ela não consegue decifrar. Ele não é apenas mais um convidado. Ele é o anfitrião. O filho mais velho da dinastia Blackwell. O homem sobre quem as pessoas sussurram em tons cautelosos. Aquele cujo nome aparece nos jornais associado a palavras como investigação e pessoas de interesse, mas sem que nada venha a me acontecer. Um noventam de perfeição sob medida e violência mal contida, vestido com um smoking preto que provavelmente custa mais do que o carro dela. A gravata borboleta está solta no pescoço. O botão superior da camisa branca impecável está desabotoado, um dos únicos sinais de que ele esteve numa festa a noite toda. O cabelo preto está impecavelmente penteado para trás, sem um fio fora do lugar, e o azul frio dos olhos está fixo em Kate. Ela falou com o Sr. Blackwell apenas algumas vezes ao longo dos anos, sempre breves e educadas, em passagem. Ele tem quase 40 anos, um queixo forte e bem definido, e traços que parecem esculpidos em mármore sob a luz forte do teto. As pessoas dizem que ele assumiu o império empresarial da família depois que seu pai morreu em circunstâncias misteriosas há mais de uma década. As pessoas dizem muitas coisas sobre ele, mas nenhuma delas ousa dizer na cara dele. Kate nunca o viu de perto assim, e ele nunca olhou para ela da maneira como está olhando agora. Silêncio absoluto, quietude absoluta. Os olhos pálidos de Damon percorrem-na, absorvendo cada detalhe. O vestido rasgado, o hematoma que ela sente a inchar na bochecha, o sangue que ainda escorre do lábio. A expressão dele não muda, e de alguma forma, essa calma firme e indecifrável é mais assustadora do que se ele tivesse entrado gritando. Sr. Blackwell, Kate começa, com a voz trêmula enquanto procura uma explicação. Qualquer desculpa que possa tornar isto menos desastroso do que parece. Quem? A voz dele é baixa, quase gentil, como se estivesse a fazer uma pergunta casual sobre o tempo, mas aquela única sílaba atinge-a como um tiro. Tem uma autoridade que a prende no lugar. A sua coluna endireita-se instintivamente, apesar da dor aguda que atravessa as suas costelas machucadas. Não é nada, diz ela rapidamente, forçando as palavras a sair às pressas. Ela não pode perder este emprego. Não pode. Eu escorreguei na garagem. Estou bem, a sério.
Só precisava de um momento para me limpar antes de Kate. O nome dela, apenas uma palavra, mas que a impede de continuar a tagarelar. Soa diferente na boca dele. Baixo, sombrio e perigoso. Ele entra no armário de arrumação e, com um clique suave, fecha a porta atrás de si. Agora são apenas os dois no pequeno espaço. O som distante da música da gala ressoa através das paredes. Kate encosta-se a uma prateleira de toalhas de mesa, subitamente consciente de como estão sozinhos. Vou perguntar mais uma vez, diz Daman, pronunciando cada palavra com uma calma mortal. Quem fez isso com você? Kate recua. Ela nunca tinha ouvido Daman Blackwell xingar antes. Em todos os eventos perfeitamente orquestrados em que ela trabalhou para a família dele, ele sempre foi um retrato de civilidade fria e controlada. Vê-lo agora a proferir aquela palavra com os dentes cerrados é como vislumbrar uma rachadura numa estátua de granito. Algo está a escapar por aquela máscara de controlo. Algo letal. Eu não posso, ela gagueja, a voz pouco acima de um sussurro. O pânico aperta-lhe a garganta. Ela tenta novamente, o seu apelo saindo rápido e desesperado. Por favor, Sr. Blackwell, não posso perder este emprego. A minha mãe, ela está doente e as contas médicas. Responda à pergunta, Kate. O tom dele nunca se eleva, mas endurece, não deixando espaço para desafio. Ela balança a cabeça freneticamente. Foi um acidente, ela insiste fracamente, ouvindo o quão pouco convincente soa. O seu coração bate freneticamente em seus ouvidos. Eu tropecei e... Daman se aproxima e as palavras de Kate morrem na sua língua. Ele está a apenas 30 centímetros dela agora, elevando-se acima dela. Ela deveria estar com medo. Diabos, ela está com medo. Não do que ele possa fazer com ela, mas do olhar nos olhos dele, daquela calma glacial, daquela contenção afiada como uma lâmina. Esse homem tem uma reputação que faz com que políticos experientes e CEOs de Wall Street desviem o olhar na presença dele. No entanto, neste momento, ele estende a mão lentamente, quase gentilmente, como se estivesse a se aproximar de um animal assustado. Kate nem percebe que está a tremer até que a mão dele chega ao seu queixo. Duas pontas dos dedos sob o queixo dela, inclinando o rosto para cima, em direção à luz. Ela respira fundo. O toque dele é surpreendentemente suave, cuidadoso, o tipo de toque que se usa em algo frágil. Ele examina os danos com uma fúria clínica que vibra no ar entre eles. Aquela contusão na sua maçã do rosto, diz ele baixinho, é de um soco. O seu polegar paira um pouco abaixo da marca roxa sob o olho dela, sem tocar na pele. O lábio partido. Os seus olhos descem para a boca dela. Isso é de um anel, eu diria. Quem quer que tenha batido em si, estava a usar um. Os lábios de Kate se abrem em espanto. Como ele poderia saber disso? Ele não para. O seu olhar viaja para o braço esquerdo dela, onde marcas vermelhas fracas estão a aparecer logo acima do cotovelo. Ela ainda nem tinha notado isso. Alguém agarrou-te aqui com força suficiente para deixar marcas. A voz dele abaixa ainda mais. E a julgar pela maneira como estás a segurar o lado, diria que tens pelo menos uma costela quebrada. Possivelmente duas. A respiração de Kate para. Ela quer se encolher para se esconder daqueles olhos penetrantes que vêm demais. Mas os dedos de Daman permanecem sob o queixo dela, gentis, mas firmes, mantendo-a no lugar. Lágrimas brotam nos cantos dos seus olhos, uma mistura de dor e humilhação. Ei, como sabes tudo isso? Ela sussurra com a voz trêmula. Eu sei como é a violência. A resposta de Damian é suave, quase uma confissão. Um músculo se contrai em seu maxilar. Eu já vi isso. Já a pratiquei. O seu polegar se move, acariciando levemente o lado não ferido do queixo dela, num gesto tão terno que lhe rouba o fôlego. Sei exatamente como é quando alguém tenta tirar algo que não lhe pertence. Agora ele encontra os olhos dela novamente, e ela se sente presa por aquele olhar azul de aço. Não estou a perguntar como seu empregador ou como anfitrião daquela maldita gala. Estou a perguntar como o homem que vai corrigir isso. Cada palavra vibra com uma ira fortemente reprimida. Quem fez isso com você, Kate? O contraste entre o toque leve como uma pena em seu rosto e a promessa mortal em sua voz abre algo dentro dela. A noite toda ela se manteve firme por fios enfraquecidos.
Através do choque, do medo e da dor. Através de se limpar sozinha neste armário. Através do cálculo desesperado de como fingir que tudo estava bem para não perder o pouco pelo qual lutou. Mas agora Damon Blackwell está a olhar para ela como se a sua dor importasse. Como se o facto de alguém a ter magoado não fosse um mero inconveniente, mas uma ofensa. Como se fosse pessoal. A resistência de Kate desmorona-se. As palavras saem dela num suspiro trêmulo antes que ela consiga pensar em detê-las. Preston Caldwell, ela admite, com a voz trêmula por uma mistura de raiva e alívio por finalmente deixar a verdade escapar. Foi Preston e alguns dos seus amigos. O estômago dela revira ao dizer o nome dele. Ele encurralou-me na doca de carga depois que eu saí para atender uma chamada. Ela interrompe, engolindo a onda de náusea. Ele pediu-me para ir a algum lugar com ele. Eu disse que não. Ele não gostou da resposta. O polegar de Damon repousa em seu queixo. Por um instante, ele fica completamente imóvel. O ar parece sair da sala. Até mesmo a música abafada vinda de fora se dissipa sob o silêncio estrondoso. Kate pode sentir a mudança nele. Algo perigoso se desenrola por trás de seus olhos, como uma maré escura subindo. Ele solta seu queixo e dá um passo para trás, com o rosto indecifrável e assustadoramente calmo mais uma vez. Sem dizer uma palavra, Damon enfiou a mão no casaco e tirou o telemóvel. Kate observou, com o coração a bater forte, enquanto ele marcava um número na discagem rápida. Frank, disse ele baixinho, com a voz controlada como aço. Preciso de você no corredor de serviço sul. Agora, traga o kit de primeiros socorros do meu escritório. Sim, o grande. Ele fez uma pausa, sem tirar os olhos do rosto de Kate. E Frank, despacha-te. Ele termina a chamada e guarda o telemóvel no bolso interior com um movimento fluido. Kate percebe que está a agarrar a borda da prateleira atrás dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tudo dói. As costelas, o rosto, o orgulho. Mas nada disso ofusca a turbulência de medo, gratidão e perplexidade que gira dentro do seu peito enquanto ela olha para o homem à sua frente. Preston Caldwell, ela sussurra, enxugando os olhos com a palma da mão. De repente, ela se lembra. Preston não é apenas um ricaço nojento. Ele é filho do senador Richard Caldwell, um dos políticos mais influentes de Nova York. Os Caldwells podem arruinar pessoas sem suar a camisa. O próprio Preston sussurrou isso em seu ouvido enquanto ele, não pense nisso. O sangue de Kate gela. Se o Damon for atrás dele. Sr. Blackwell, ouça, diz ela rapidamente, com a voz a falhar. O pai do Prey é o senador Caldwell. Ele tem conexões, amigos poderosos. Se você se envolver, se isso se tornar um problema, pode ser um pesadelo. Ele disse-me que se eu dissesse alguma coisa, ele garantiria que eu nunca mais trabalhasse nesta cidade. A mandíbula de Damian flexiona, um lampejo de raiva mal contida passando pelos seus olhos. Mas quando ele fala, o seu tom é quase gentil. Já é um problema, ele diz, interrompendo as palavras frenéticas dela. No momento em que aquele bastardo mimado colocou a mão em ti, tornou-se um problema meu. Eu não posso pedir isso, Kate começa. Não estás a pedir. A voz de Damon é firme. Ele tira o casaco do smoking com um movimento suave. Antes que ela possa protestar, ele coloca-o sobre os ombros dela, cobrindo o vestido rasgado. O casaco está quente devido ao calor do corpo dele. O tecido caro traz um aroma sutil da sua colônia. Cedro fumado e algo mais escuro, perigoso por baixo. Ele fica pesado no corpo mais pequeno de Kate, mas o peso é estranhamente reconfortante. Os dedos dela apertam a frente do casaco, segurando-o com força contra o corpo. Vai sentar-te agora, continua Damon, a autoridade tranquila no seu tom, não permitindo discussão. O Frank chegará num minuto para verificar se nada está partido. Depois, irás para casa. A gala lá acabou para ti. Os lábios de Kate se abrem em protesto. A gala. Ela deveria estar a trabalhar agora, supervisionando as últimas horas do evento. Se ela abandonar o seu posto, mas eu acho que já fez o suficiente por uma noite, ele interrompe, não admitindo discordância. Pela primeira vez desde que entrou na sala, um lampejo de algo que poderia ser preocupação passa pelo seu rosto. Tire os próximos dias de folga com remuneração. Eu cuidarei de tudo aqui. O coração de Kate está a bater forte. Ela agarra o casaco dele em torno de si. Nada disso faz sentido.
Damon Blackwell é o príncipe implacável da alta sociedade de Nova York. Temido, respeitado, obedecido. Ele não conforta os seus funcionários. Ele certamente não se envolve nos pesadelos pessoais deles e se oferece para cuidar das coisas. Senhor para Blackwell. Ela começa, incerta, instável. Damian, ele corrige, seu tom suavizando-se apenas um pouco. Ele dá mais um passo para se aproximar, perto o suficiente para que o calor dele penetre no casaco agora enrolado à sua volta. Ela tem de levantar o queixo para sustentar o olhar dele. Quando estou prestes a infringir meia dúzia de leis em nome de alguém, diz ele em voz baixa, acho que podemos dispensar as formalidades. Use o meu nome. Kate olha para ele sem palavras. A sua mente está a girar e tudo está a acontecer rápido demais para que ela consiga processar completamente. Mas uma coisa ela sabe com clareza surpreendente. Ela confia nele neste momento mais do que jamais confiou em alguém. E isso provavelmente deveria assustá-la. Talvez assuste mais tarde, quando a adrenalina passar. Mas neste momento, com o casaco de Damon Blackwell enrolado em torno dela, a promessa dele pairando no ar e a fúria queimando nos olhos dele em seu nome, tudo o que ela sente é segurança. Uma batida na porta antecede a chegada de Frank, o chefe de segurança de longa data da família Blackwell. O seu cabelo prateado e a sua expressão composta não revelam nada enquanto ele entra na sala apertada com um kit de primeiros socorros de couro na mão. O seu olhar perspicaz percorre o rosto machucado de Kate, o seu corpo envolto no casaco de Damon e a forma como Damon está parado protetoramente perto dela. O maxilar de Frank aperta-se subtilmente, mas ele controla suas feições de volta à neutralidade em um instante. Senhorita Bennett, ele cumprimenta com cortesia profissional e um aceno de cabeça. Posso? Ele ajoelha-se ao lado dela, onde ela está sentada num banquinho baixo que Deming arrastou para ela. Kate acena com a cabeça, segurando o casaco ao redor dela como um escudo. Damon recua apenas o suficiente para dar espaço a Frank, mas não sai. Ele fica a apenas um passo de distância, com os braços cruzados sobre o peito, aqueles olhos tempestuosos nunca se desviando de Kate. Frank trabalha com eficiência, os dedos sondando suavemente ao longo do lado de Kate. Mesmo com cuidado, ela sibila de dor quando ele pressiona um ponto particularmente sensível. 2 costelas fraturadas. Frank confirma após um momento, com um tom sombrio. Ele inspeciona os hematomas nos braços dela e o corte no lábio. Contusões consistentes com a agressão. A laceração facial é superficial, mas será dolorosa. Ela precisa de gelo na bochecha e muito descanso. Ela precisa de justiça, murmura Damon, com uma voz que parece um trovão distante. O coração de Kate dá um salto. As suas mãos começam a tremer novamente. Por favor, ela sussurra, olhando para os 2 homens. Frank, com o seu rosto impassível e solidário, e Damian, cuja expressão se transformou em granito esculpido. Eu imploro, Damian, não piore isto. Preston disse que, se eu contasse a alguém, ele destruiria a minha reputação. Faria com que eu nunca mais trabalhasse. Ele diria que eu estava a mentir, que tentei armadilhar ele, ou a voz dela falha quando as lágrimas ameaçam cair mais uma vez. Não posso perder tudo pelo que trabalhei porque disse não ao homem errado. Com as suas palavras, a postura de Damon muda. Ele afasta-se da parede e agacha-se diretamente à sua frente, para que ela não precise mais esticar o pescoço para encontrar os seus olhos. O movimento é sem pressa, quase gentil, como se ele estivesse a tentar não assustá-la. Mesmo ajoelhado, ele exala um poder contido. Uma pantera em repouso por um momento. Kate encosta as costas na prateleira atrás dela, oprimida pela intensidade que ele irradia. Mas Damon apenas estende a mão e segura a dela com as 2 mãos. As palmas dele são quentes e firmes, envolvendo os dedos menores e trêmulos dela. Kate, diz ele suavemente, e nessa única sílaba há algo que ela nunca ouviu dele antes. Ternura. Sabe quantos eventos coordenou para a minha família? A pergunta apanha a desprevenida. Ela pestaneja, tentando mudar de marcha mental. Não tenho a certeza, gagueja. A sua mente sente-se lenta, atolada no medo e na adrenalina. Começaste conosco há 3 anos e 8 meses, diz Damon, com um leve tom de ternura na voz. Nesse tempo, organizaste o quê? Dezenas de galas, eventos de angariação de fundos, festas.
Digamos que foram cerca de 30. 37. Kate ouve-se a si própria sussurrar. É verdade. Ela manteve a contagem. Cada evento bem-sucedido era mais um ponto no seu currículo, mais um degrau na sua ascensão social. Um leve sorriso surge nos lábios de Damon. 37 eventos. E sabe quantas vezes eu a vi sorrir para pessoas que não mereciam a sua gentileza? Quantas vezes se esforçou ao máximo por convidados que foram rudes ou desdenhosos, sem nunca perder a paciência? Kate não sabe como responder. Ela olha para as mãos dele segurando as suas, tão sólidas e seguras. Ninguém nunca tinha notado essas coisas sobre o seu trabalho antes. Certamente não Blackwell. Todas as vezes, Damian continua a sua voz baixa. Não importa o que fosse lançado contra ti, tu eras profissional, imperturbável. Tu tens essa luz, essa força em ti, e apesar do que todos provavelmente te disseram sobre mim, os seus lábios se curvam num meio sorriso amargo. Tu nunca me olhaste com medo, não como todos os outros fazem. Ela olha para ele bruscamente, é verdade. Ela sempre foi cuidadosa perto dele, mas com medo. Ela estava ocupada demais a garantir que os eventos corressem bem para se preocupar com a aura sinistra que fazia os outros funcionários fugirem. E talvez, tolamente, ela tenha assumido que a reputação fria dele só se aplicava às pessoas que o contrariavam, o que ela nunca teve a intenção de fazer. Todos têm medo de mim, Kate, diz ele baixinho. Todas as pessoas no meu círculo. Alguns escondem melhor do que outros, mas o medo está lá. O recuo, os olhos desviados, o sim, senhor, que vem um pouco rápido demais. Eles devem ter medo. A ponta de escuridão nessas palavras lembra-lhe exatamente quem e o que ele é. Mas então Damon balança a cabeça, apertando a mão dela gentilmente. Você... Você olhou para mim como se eu fosse apenas mais um homem de terno, como se eu fosse normal. Ele solta um suspiro que pode ser uma risada autodepreciativa. Raios, até me repreendeu uma vez por quase derrubar um centro de mesa enquanto estava ao telefone. Uma lembrança surge através da sua névoa de preocupação. No baile de gala do inverno do ano passado, Damon andava a vaguear pelo salão durante a montagem, distraído com uma chamada, e empurrou uma mesa. Kate, pensando apenas no arranjo floral caro que balançava precariamente, repreendeu-o sem pensar. Cuidado, por favor. Aquele vaso é mais velho do que nós dois juntos. Ele ergueu uma sobrancelha e pediu desculpas secamente. Na altura, ela quase morreu de vergonha, percebendo que tinha gritado com o bilionário que assinava os seus cheques de pagamento. Agora, um riso suave e abafado escapa-lhe ao recordar essa situação absurda. Tu lembras-te disso? Lembro-me de tudo sobre ti, diz Damon, e a sinceridade tranquila na sua voz rouba-lhe o ar dos pulmões. Fizeste-me desejar coisas que pensava ter esquecido como desejar. O seu olhar vagueia pelo rosto dela, como se estivesse a beber cada marca, cada lágrima, gravando-as na memória como uma dívida a pagar. E agora um pedaço de lixo sem valor acha que pode magoar-te, pode roubar essa coragem dos teus olhos e sair ileso. O músculo da sua mandíbula contrai-se novamente. Isso é uma ofensa imperdoável. As lágrimas escorrem antes que ela consiga contê-las, rolando pelas bochechas de Kate. Mas ela não está a chorar de dor ou medo agora. É por ouvi-lo falar assim sobre ela. Como se ela significasse algo. Como se ela fosse importante. Damian solta uma das mãos dela para alcançar e enxugar uma lágrima com o polegar. O seu toque é infinitamente cuidadoso. Reverente até. Não posso mudar o que ele fez com você, diz ele suavemente. Eu gostaria muito de ter chegado até ti antes que isso acontecesse. Mas eu juro para ti, Kate, vou garantir que Preston Caldwell e os seus amigos nunca mais te machuquem. Eles nunca mais vão machucar ninguém. Um pequeno som quebrado escapa dela. Meio soluço, meio suspiro. Como? É tudo o que ela consegue perguntar. A pergunta de uma única palavra desmorona sob o peso de tudo o que ela está a sentir. Damon levanta-se fluidamente, ainda segurando a mão dela. Ele puxa-a para cima com ele. Por um momento ela balança, as pernas quase cedendo de exaustão e ferimentos. Mas o braço dele desliza em volta das costas dela, apoiando-a com força sem esforço. Kate se vê muito mais perto dele do que a decência permitiria. Os dedos apoiados contra a parede sólida do peito dele,
através do colete e da camisa. Ela pode sentir o batimento constante do coração dele sob a palma da mão. Confia em mim? Ele pergunta baixinho. Kate engole em seco, olhando para o rosto dele. A parte racional dela deveria gritar não. Ela mal conhece esse homem, além das cortesias no local de trabalho e dos rumores sinistros. Mas depois desta noite, depois que ele a abraçou enquanto ela chorava, depois que ele demonstrou mais preocupação por ela do que qualquer outra pessoa em anos, o coração dela afoga a razão. Eu, eu não sei, ela sussurra honestamente. Devo? Uma sombra de algo parecido com mágoa passa pelos seus olhos, mas Damen acena com a cabeça, aceitando a resposta dela. Provavelmente não, admite ele. Não sou um homem que conquista confiança facilmente, mas estou a pedir por ela mesmo assim. A mão dele é quente em torno da dela. O outro braço dele é uma banda firme que sustenta as costas dela. Kate percebe que não tem medo dele. Nem um pouco. Na verdade, nos braços dele é o único lugar que não dói. Ele está à espera. A tensão nos ombros dele, como se preparasse para a rejeição dela. Ela respira trêmula. Sim, os olhos de Damon arregalam-se quase imperceptivelmente. Sim, sim, confio em ti, Kate esclarece, com a voz mais firme desta vez. Neste momento, ela realmente confia. Ela não deveria. Ao que tudo indica, Damon Blackwell é mais perigoso do que o homem que a atacou. Mas ela confia. Ele é perigoso, sim, mas não para ela. Nunca para ela. Algo na sua expressão suaviza-se. Uma tensão que ela não tinha percebido que ele carregava desaparece do seu rosto. Alívio. Ele inclina a cabeça num leve aceno. Ótimo. Frank limpa a garganta suavemente, lembrando-os de que ainda está presente. Kate cora, percebendo o quanto está próxima de Damien e afastando-se um pouco. Damien relutantemente deixa-a sair do seu abraço de apoio, embora mantenha uma mão pairando na parte inferior das costas dela, como se estivesse pronto para segurá-la caso ela cambaleasse. Vou levar a menina Bennett para casa, senhor, diz Frank, levantando-se. Ele fecha o kit de primeiros socorros. Ela deve colocar gelo nos ferimentos e dormir um pouco. Também vou providenciar para que um médico a visite amanhã para um acompanhamento. Obrigado, Frank, diz Damon. O homem mais velho acena com a cabeça de forma breve e respeitosa, embora Kate não deixe de notar o olhar sutil e cúmplice que ele troca entre ela e Damien. Um leve sorriso toca os olhos de Frank. Ele quase parece satisfeito. Quando Frank sai para dar a volta com o carro, Damon volta-se para Kate. A sua mão encontra a dela novamente. Os dedos entrelaçam-se brevemente antes que ele pareça se controlar. Ele gentilmente a solta, mas não antes de passar o polegar pelos nós dos dedos dela em uma carícia lenta que envia um arrepio involuntário pela espinha dela. Tire amanhã de folga, diz ele. Tire a semana inteira, na verdade. O tempo que precisar. Damon, ela começa. Mas ele a interrompe com um leve abanar de cabeça. A sua única tarefa, agora, é recuperar-se, ele diz com firmeza. Entendeu? Ela acena com a cabeça, impressionada com a proteção na voz dele. Ele a observa por um momento, e ela poderia jurar que vê uma centelha de preocupação ali. Vou pedir a alguém para assumir as suas funções pelo resto da gala. Não se preocupe com isso. E Kate, as despesas médicas da sua mãe. Ele faz uma pausa significativa. Considere-as resolvidas. Os olhos de Kate arregalam-se. O quê? Ela deve ter ouvido mal. Não, Damien, não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. O tom dele é quase repreensivo. Eu quero fazer isso. É o mínimo que posso fazer. Você não pode simplesmente... Ela morde a língua para não protestar. Claro que ele pode. Ele pode, com certeza. E uma pequena parte dela, a parte exausta e desesperada que vem perdendo o sono há meses, imaginando como pagar a próxima rodada de tratamento da mãe, sente um peso imenso sair dos ombros com as palavras dele. Eu não sei como te agradecer, ela sussurra. Um músculo na bochecha dele se contrai e algo parecido com raiva brilha nos olhos dele. Não com ela, mas com a situação. Não me agradeça, diz ele em voz baixa. Apenas melhore e volte para mim quando estiver pronta. Há uma determinação em seu tom de voz. Ele declarou como as coisas serão e ponto final. Kate provavelmente deveria estar irritada com a arrogância dele. Afinal,
Ela é uma mulher independente, mas neste momento tudo o que ela sente é gratidão. Grata e segura. Frank volta então, anunciando que o carro está pronto. O casaco de Damon ainda está sobre os ombros de Kate. Ela começa a tirá-lo, mas ele a impede com a mão na lapela. Fique com ele, diz ele suavemente. Por enquanto, Kate acena com a cabeça sem dizer nada. Envolta no casaco dele, ela permite que Frank a guie para fora do depósito. Pouco antes de cruzar a soleira, ela olha para trás, para Damien. Ele está parado na penumbra, punhos cerrados ao lado do corpo, mandíbula apertada. A tempestade nos seus olhos promete retribuição, e por um breve segundo, ela quase sente pena de Preston Caldwell. Damien encontra o seu olhar. Não precisa de se preocupar com nada. Ele diz-lhe, calmo e mortal. Quando voltar, eles não serão um problema. Nenhum deles será. Kate acredita nele. Lá fora, Frank acompanha-a por corredores silenciosos e sai para a noite fria. A limusina que espera na entrada de serviço é elegante e preta, com vidros escuros como obsidiana. Sempre cavalheiro, Frank ajuda-a a entrar no banco de trás e depois senta-se no lugar do motorista à frente. A viagem até o apartamento dela passa em silêncio. Kate pressiona a bolsa de gelo que Frank lhe deu contra a bochecha inchada e tenta processar o turbilhão da última hora. A dor lateja em todo o seu corpo a cada batida do coração, mas ela sente-se estranhamente entorpecida. Ou talvez simplesmente exausta. Tanto medo, pânico e adrenalina foram despejados no seu sistema em tão pouco tempo. Agora ela está simplesmente esvaziada. Esvaziada, mas não sozinha. Ainda consegue sentir o peso reconfortante do casaco de Damien na sua volta. O cheiro fraco dele agarrado à lã fina. Enquanto as luzes da cidade se desfocam, ela fecha os olhos e pensa na forma como ele lhe segurou a mão. O tremor na voz dele quando ela disse que confiava nele, como a raiva dele se transformou em alívio. Estranho. Como na pior noite da sua vida, ela nunca se sentiu tão segura como naquele armário de arrumos com um homem que todos chamam de monstro. No seu prédio em Queens, Frank insiste em acompanhá-la até a porta do terceiro andar. Ele faz uma varredura em seu pequeno apartamento de um quarto com a eficiência tática de um agente do serviço secreto, verificando todos os cômodos, armários e até mesmo a trava da escada de incêndio. Satisfeito por ela estar segura, ele rabisca um número de telefone em um cartão e o deixa na bancada da cozinha. Se precisar de alguma coisa, diz ele, olhando nos olhos dela de forma significativa. Qualquer coisa, ligue, de dia ou de noite. Kate segura o cartão e acena com a cabeça. Obrigada, Frank, por tudo. Ele oferece um sorriso gentil. Descanse um pouco, senhorita Bennet. Com isso, ele se despede, trancando a porta atrás de si. E então Kate fica sozinha. O silêncio do seu apartamento é ensurdecedor após o caos da noite. Ela fica parada na sala, sem saber o que fazer. Seu corpo dói intensamente agora. Os analgésicos que Frank lhe deu devem estar a perder o efeito. Cuidadosamente, ela tira o casaco de Damon e o coloca sobre o encosto do sofá. Imediatamente sente um frio estranho, privada do seu calor e perfume. Após um segundo, ela pega-o de volta e envolve-o em torno dos ombros como um cobertor. Movendo-se com cuidado, ela afunda-se no sofá no escuro. Os sons da cidade penetram pelas cortinas finas, sirenes distantes, uma buzina de carro, o zumbido da vida continuando como se o seu mundo não tivesse acabado de ser virado de cabeça para baixo. Ela deveria estar horrorizada com o que aconteceu naquela doca de carga. E uma parte dela, uma parte mais profunda, que ainda não processou totalmente o ocorrido, está a gritar por baixo da superfície. Mas, acima de tudo, há uma sensação de paz. Porque Preston não vai escapar impune. Damon vai garantir isso. O seu olhar recai sobre o telemóvel, que ela atirou para a mesa de café. Ela nem sequer olhou para ele desde antes de Preston a encurralar. As chamadas perdidas de colegas de trabalho. Algumas mensagens preocupadas de uma amiga com quem ela deveria encontrar-se para beber algo depois da gala. Ela mentalmente adiciona isso à lista de desculpas que terá de pedir, mas nada de nenhum número que ela reconheça como sendo de Damien. Ela se pergunta se ele vai ligar diretamente para ela ou se toda a comunicação será feita através da sua equipa, como de costume. Ela não tem energia para pensar nisso. Eventualmente, a exaustão supera a adrenalina e Kate adormece ali mesmo no sofá.
o casaco de Damon enrolado em volta dela e a bolsa de gelo derretendo, esquecida na mesa de centro. Às 2h13 da manhã, o seu telefone toca e a acorda com um sobressalto. O ecrã brilhante mostra o número da clínica onde a sua mãe está internada. O coração de Kate salta para a garganta. Eles nunca ligam tão tarde, a menos que algo esteja errado. Tímida, ela atende com a mão trêmula. Alô? Sim, aqui é a Kate. Senhorita Bennett, vem uma voz feminina calorosa que ela reconhece como a supervisora noturna. Peço desculpas pelo atraso. Só queria informar que há cerca de 1 hora, a conta pendente da sua mãe foi paga na totalidade. Kate senta-se direita, com um choque que lhe dá energia. Desculpe, o quê? As despesas com os cuidados da sua mãe, diz a supervisora alegremente. Cerca de 6 meses de pagamentos totalmente cobertos. E recebemos a documentação de um fundo fiduciário aberto para garantir que todos os cuidados futuros dela também sejam pagos, indefinidamente. Kate demora um momento para recuperar a voz. Os seus pensamentos correm. Um fundo. Parece algo saído de um sonho. Deve haver algum engano. Ela consegue dizer fraca. Por quem? Quem pagou? A supervisora hesita. O doador desejou permanecer anônimo. É tudo o que sei, infelizmente. Mas tudo está dentro da lei. Recebemos confirmação certificada de um escritório de advocacia respeitável. Posso enviar-lhe a documentação amanhã. Achei que gostaria de saber imediatamente, dadas as circunstâncias. O tom da mulher torna-se gentil. Sei que tem tido dificuldades com os pagamentos. São notícias maravilhosas, menina Bennett. Os tratamentos e acomodações da sua mãe continuarão sem problemas agora. Notícias maravilhosas. Sim, maravilhosas. Kate agradece-lhe entorpecida e termina a chamada. O telefone escorrega dos seus dedos para o sofá. Anônimo. Uma ova. Ela sabe exatamente quem é o responsável. Damon Blackwell cumpre as suas promessas. Um soluço abafado escapa-lhe e ela tapa a boca com a mão. É demais. Em poucas horas, a sua vida foi virada do avesso. E aqui está ele, sozinho, a consertar tudo, peça por peça. Kate não dorme pelo resto da noite. Ela alterna entre lágrimas e risos atônitos e incrédulos. Sempre que as suas costelas doem ou as suas contusões ardem, ela lembra-se de que é real, que esta noite aconteceu. Mas Damien também aconteceu. Ele invadiu a sua vida com fúria e vingança nos olhos e decidiu que ela era importante o suficiente para queimar o mundo por ela. Quando os primeiros raios pálidos do amanhecer brilham pela sua janela, Kate está na sua terceira chávena de café. A exaustão cobre os seus membros como chumbo. Ela desistiu de tentar descansar. Em vez disso, senta-se com o casaco de Damon ainda em volta dela, observando o sol nascer sobre os prédios vizinhos. O seu telemóvel vibra com um alerta de notícias, a notificação iluminando a tela na almofada ao lado dela. Normalmente, ela poderia ignorá-la e verificar mais tarde, mas algo na manchete chama a sua atenção. 6 homens foram dados como desaparecidos durante a noite em incidentes separados pela cidade. A polícia suspeita de uma ligação. O pulso de Kate acelera. Ela toca no alerta com os dedos trêmulos e abre o artigo, os olhos correndo pelos detalhes. 6 homens, todos entre os 20 e os 35 anos, foram dados como desaparecidos nas primeiras horas desta manhã. Entre eles está Preston Caldwell, filho do senador de Nova York Richard Caldwell, juntamente com 2 dos seus associados e 3 outros homens. Os nomes não foram divulgados enquanto a investigação está em andamento. Fontes dizem que imagens de segurança de vários locais da cidade capturaram cada um dos homens a sair de estabelecimentos entre a meia-noite e as 2 horas da manhã, após o que desapareceram sem deixar vestígios. Os porta-vozes da polícia de Nova York não fizeram nenhuma declaração oficial sobre se os desaparecimentos estão relacionados, mas, extraoficialmente, alguns investigadores suspeitam de um esforço coordenado. As famílias dos homens desaparecidos foram contactadas e espera-se que pelo menos uma família proeminente realize uma conferência de imprensa ainda hoje. Continua o artigo. Mas Kate não precisa de ler mais. O seu telemóvel escorrega das suas mãos pela segunda vez naquela noite. 6 homens, Preston e 2 dos seus amigos, Shirley e outros 3. Talvez testemunhas, cúmplices ou simplesmente quem Damon considerou cúmplice por associação. 6 homens desapareceram, sumiram numa noite como fantasmas.
Uma inspiração trêmula sai dos seus pulmões. Ela deveria estar horrorizada. Deveria pegar no telemóvel para ligar para a polícia, para prestar depoimento, para fazer a coisa certa. Mas ela não faz nada disso porque o que sente neste momento não é horror, é satisfação. Uma satisfação profunda e silenciosa, e uma sensação de segurança que vem do fundo da alma. O seu telefone começa a tocar novamente, tirando-a dos seus pensamentos. O identificador de chamadas mostra um número bloqueado. O coração de Kate salta para a garganta. Ela tem a sensação de saber exatamente quem é. Controlando-se, ela atende. Alô? Há uma breve pausa. Então, uma voz familiar e rica se faz ouvir, tão calma e educada como se fosse uma chamada de negócios. Kate, apenas o nome dela. E isso faz com que uma sensação de calor percorra o seu corpo, que nada tem a ver com a luz do sol da manhã. Espero não ter acordado, continua Damon com voz calma. Ela molha os lábios. Eu não estava a dormir, responde ela, igualmente suave. A sua voz está mais firme do que ela esperava. Ótimo. Uma pausa, como se ele estivesse a pensar nas próximas palavras. Queria que soubesses que não precisas mais de te preocupar. Kate pressiona o telefone com mais força contra a orelha, com o pulso acelerado. As pessoas que te magoaram, diz Damon naquele tom de conversa controlado, não serão mais um problema. Não serão mais um problema para ninguém. Ele diz isso com tanta simplicidade. Nunca mais serão um problema. Simples assim. Como se estivesse a discutir o tempo ou uma pequena mudança de pessoal. Kate fecha os olhos. Por um momento, nenhum dos dois fala. Ela pensa no sorriso cruel de Preston, na forma como ele lhe imobilizou os braços. Ela pensa no medo que sentiu, na impotência. Ela pensa nos 6 homens desaparecidos. Ela deveria perguntar o que ele fez. Ela deveria preocupar-se com o fato de que algo indizível provavelmente aconteceu entre a meia-noite e o amanhecer, sob o comando de Damien. Mas em vez disso, uma pergunta diferente treme na sua língua. Eles sofreram? Ela sussurra. Outra pausa. Quando Damien fala novamente, há uma mudança na sua voz. Surpresa, talvez. Importaria para ti se eles tivessem sofrido? Sim. A resposta de Kate sai num tom baixo e rouco. Não adianta fingir o contrário. Não para ele. Eu quero saber se eles tiveram medo. Se sentiram pelo menos uma fração do que me fizeram sentir. Do outro lado da linha, Damien solta um suspiro. Quando ele responde, algo sombrio e satisfeito transparece nas suas palavras. Eles estavam com muito medo. O seu tom cai para um ronronar letal. Eu me certifiquei disso, Kate. Eles sabiam exatamente o que estava a acontecer com eles e exatamente por quê. Os olhos de Kate ardem, mas não de tristeza. É uma onda feroz e inesperada de vingança que a invade. A última tensão que ela não percebia que ainda carregava escorre dos seus ombros. Ótimo, ela sussurra. A palavra treme com emoção. Ótimo. Há silêncio, exceto pelo zumbido distante da cidade ela acordar do lado de fora da janela. Quando Damien fala novamente, o seu controlo de ferro vacila, revelando algo por baixo. Não me agradeça, diz ele rudemente, como se sentisse a gratidão a brotar no peito dela. Não fiz isso para receber um agradecimento. Então por que fez? Ela pergunta suavemente. É uma pergunta perigosa, mas ela precisa ouvir a resposta. Ele fica em silêncio por um longo momento. Ela quase consegue imaginá-lo onde quer que ele esteja. Talvez em seu escritório na cobertura, com o telefone encostado no ouvido, mandíbula cerrada enquanto pondera contar a verdade para ela. Quando ele finalmente fala, sua voz é abafada, as palavras cruas, porque a ideia de alguém magoando você, de outra pessoa tocando você, me fez querer queimar esta cidade inteira até o chão. Kate prende a respiração. O seu coração está a bater tão forte que ela tem a certeza de que ele consegue ouvir pelo telefone. Damien, ela consegue dizer, mas nem sabe o que dizer. Ele acabou de admitir o que exatamente? Que se importa com ela. Que a dor dela o levou a orquestrar algo saído de um pesadelo. Que cometeria atrocidades por ela. Volta ao trabalho quando estiveres pronta, ele diz calmamente. Mais gentil agora. Demora o tempo que precisares. O que precisares? Uma pausa de hesitação. Mas quando voltares, Kate, preciso saber. Tens medo de mim agora? A pergunta paira entre eles, pesada e carregada. Ela percebe que é isso. Este é o momento que vai fortalecer o frágil vínculo forjado entre eles na noite anterior,
ou destruí-lo completamente. O seu olhar vagueia para o casaco em torno dos seus ombros, para a luz do sol a brilhar num dos seus botões dourados. Ela pensa em tudo o que ele fez nas últimas horas, na violência que desencadeou, nas promessas que fez, no carinho que demonstrou. E tudo o que consegue pensar é na delicadeza com que ele lhe tocou no rosto, na forma como a fez sentir-se segura quando ela deveria estar aterrorizada. Não, diz Kate. A resposta vem de algum lugar profundo e seguro dentro dela. Não tenho medo de ti, Damien. Ela ouve o som fraco da sua expiração, quase um suspiro, quase uma risada. Alívio, temperado com algo como satisfação. Devias ter, murmura ele, mas não parece desapontado. Na verdade, ele quase parece satisfeito. Descansa, Kate. Conversaremos em breve. Antes que ela possa responder, a linha é desligada. Kate abaixa o telefone lentamente. A luz da manhã enche a sua pequena sala de estar. Ela inclina a cabeça para trás contra o sofá, com o casaco de Damien ainda enrolado à sua volta como um casulo protetor. Ela deveria sentir-se em conflito. Talvez mais tarde, mas agora sente-se mais em paz do que talvez alguma vez se tenha sentido. 3 dias depois, Kate entra pela porta da sede da Blackwell Son, em Manhattan. O seu estômago dá pequenas cambalhotas de ansiedade. Ela escolheu uma blusa de gola alta, que esconde os vestígios amarelo-esverdeados das contusões no pescoço e no peito, e penteou o cabelo cuidadosamente para cobrir o corte em cicatrização acima da têmpora. Com um pouco de corretivo e pó, a contusão na maçã do rosto é quase invisível. Fisicamente, ela parece quase a mesma de antes. Lá dentro, o luxuoso átrio fervilha com a energia de uma grande corporação numa segunda-feira de manhã. Mas assim que ela passa o crachá, um alerta deve ser acionado. O segurança na recepção acena educadamente. Senhora Bennet, o Sr. Blackwell pediu que a senhora subisse para vê-lo assim que chegasse. Oh, diz Kate, pega de surpresa. Ela esperava voltar ao trabalho discretamente, talvez responder alguns e-mails. Qualquer coisa para evitar conversas difíceis imediatamente. Claro, obrigada. Os seus saltos batem no mármore polido enquanto se dirige para o elevador privado. A viagem até ao andar executivo parece surreal. Ela não falou com Damien desde aquele telefonema ao amanhecer, além de uma breve troca de mensagens em que informou Frank que voltaria na segunda-feira, e Frank respondeu com um emoji de polegar para cima. Uma escolha estranhamente encantadora para um homem tão estoico. Agora, quando as portas do elevador se abrem diretamente no átrio do último andar, o coração de Kate começa a bater forte. Frank está lá à sua espera. Bom dia, menina Bennet. Ele cumprimenta, endireitando-se de onde estava encostado à parede com o telemóvel. O Sr. Blackwell está à sua espera. Entre. Obrigada, Frank. Ela oferece-lhe um pequeno sorriso, ao qual ele responde com uma inclinação educada da cabeça. Respirando fundo, Kate abre as pesadas portas duplas do escritório de Damien. É um espaço impressionante, projetado mais como o escritório de um aristocrata rico do que como o escritório de um CEO moderno. Janelas do chão ao teto oferecem uma vista panorâmica do horizonte da cidade e do rio Hudson ao fundo. Os móveis são de madeira escura e couro rico. As paredes são adornadas com algumas peças de arte abstrata e um grande retrato do falecido pai de Damien. O ar traz um leve aroma de couro e da colônia característica de Damien. Ele está de costas para ela, contemplando a cidade abaixo. Hoje, ele veste um fato cinzento escuro, feito à medida para o seu corpo poderoso. E mesmo de costas, parece em tudo um magnata bilionário. Refinado, perigoso, no controlo. Ao ouvi-la entrar, ele fala sem se virar. Feche a porta. Kate obedece, fechando-a com um clique. De repente, as suas mãos ficam suadas. O seu coração volta a bater aceleradamente só de vê-lo. Damien vira-se lentamente para ela. O sol da manhã incide por trás dele, envolvendo a sua alta estatura numa luz dourada. Por um momento, ela fica impressionada com a imagem dele. Uma silhueta escura contra o brilho do dia, como um anjo vingador ou talvez um anjo caído. O seu olhar encontra o dela, e a intensidade dele faz com que ela prenda a respiração. Há uma fome nos seus olhos, do tipo que faz com que um rubor suba pelo pescoço dela. Ela nunca o viu olhar para ninguém assim, muito menos para ela. Bom dia, ela consegue dizer com a voz mais suave do que pretendia. Ela espera que ele não consiga ver os seus joelhos a tremer do outro lado da sala.
Os lábios de Damon curvam-se, não exatamente num sorriso, mas os cantos suavizam-se. Como se sente? Ela dá um passo à frente com cautela. A recuperação está a correr bem. Ela toca ao seu lado distraidamente. As costelas ainda doem um pouco, mas vou ficar bem. Ele acena com a cabeça em aprovação, depois aponta para uma das cadeiras de couro em frente à sua enorme secretária de mogno. Sente-se, por favor. Kate senta-se na ponta da cadeira enquanto Damien contorna a secretária e se inclina casualmente contra a sua frente, a poucos metros dela. A posição é informal, mas há uma tensão no corpo dele que ela consegue sentir. Há uma pasta de arquivo na mão dele. Ele a segura ligeiramente no ar. São relatórios deste fim de semana. Ela fica tensa, a mente saltando para Preston. Relatórios policiais. Ele deve ter visto o lampejo de alarme nos olhos dela, porque quase sorri. Não são das autoridades, diz ele. Do meu pessoal. Com uma indiferença que esconde a seriedade do assunto, Damon abre a pasta e dá uma olhada. Desde ontem à noite, Preston Caldwell e os seus associados foram oficialmente declarados pessoas desaparecidas. Ele olha através dos seus cílios escuros para avaliar a reação dela. Kate engole em seco e acena com a cabeça, tentando não parecer surpresa. Eu vi as notícias. A polícia não tem pistas, ele continua. O senador Caldwell está a usar todas as suas conexões políticas para tentar encontrar o filho. A boca de Damon se contorce em algo que poderia ser chamado de sorriso, se não fosse tão frio. Até agora, ele não encontrou nada. Ele fecha a pasta e a coloca de lado. Algumas pessoas, murmura ele, simplesmente desaparecem. Trágico, realmente. Um arrepio percorre a pele de Kate com a conclusão silenciosa das palavras dele. Trágico é dito com sarcasmo cortante. Ela deveria sentir-se culpada, não deveria? 6 seres humanos desapareceram da face da Terra por causa do que foi feito a ela. Ela não se sente culpada, de forma alguma. Mas uma semente de dúvida faz com que ela pergunte: onde estão eles? As sobrancelhas de Damon levantam-se ligeiramente. Ele talvez não esperasse essa pergunta. Quer mesmo saber? Kate encontra o seu olhar. Será que quer? Ela pensa no que ele disse ao telefone. Como ele os fez entender exatamente o que tinham feito de errado. Uma parte sombria dela, que ela já reconheceu, quer saber. Ela quer encerrar esse capítulo, saber que eles realmente se foram. Sim, ela diz baixinho. Preciso saber se devo me sentir culpada por estar feliz que eles se foram, se isso faz de mim uma pessoa terrível. Em 3 passos, Damon está à sua frente. Ele se move tão rápido e de forma tão repentina que ela se assusta. Mas então ele se ajoelha no tapete, colocando o rosto ao nível do dela, enquanto ela está sentada na cadeira. Ele está tão perto que ela pode ver a sombra sutil da barba por fazer em seu queixo, as manchas douradas individuais em suas íris azuis. Kate, ele diz gentilmente, e há uma urgência em seu tom de voz. Olhe para mim. O pulso dela acelera. Ela faz o que ele manda, perdendo-se no seu olhar. Eles estão vivos, ele diz baixinho, e estão em lugares longe daqui, onde pessoas muito poderosas garantirão que nunca mais se ouça falar deles. A mão dele sobe lentamente, como para não assustá-la, e segura a bochecha dela com a mesma gentileza impossível que ele mostrou no armário. O seu polegar acaricia suavemente o lábio superior dela. Passarão todos os dias que lhes restam das suas vidas miseráveis a lembrar-se do que lhe fizeram e a saber que é por isso que estão onde estão. Nunca serão livres. Nunca mais magoarão ninguém. Os olhos de Kate fecham-se quando o alívio a invade. Está feito. Verdadeiramente e irrevogavelmente feito. Um peso que ela não percebia que ainda carregava é tirado de seus ombros. Isso faz de mim uma pessoa horrível, ela sussurra. O facto de eu não estar arrependida. O facto de me sentir segura por causa do que você fez. O polegar dele levanta levemente o queixo dela. Abra os olhos, ele murmura. Ela obedece, encontrando-o a observá-la com uma expressão que beira a reverência. Horrível, Damon repete, e agora há um brilho perigoso em seus olhos. Não, Kate, isso faz de ti honesta. Ela inclina-se ligeiramente na palma da mão dele. Sinto-me segura. Ela respira, pela primeira vez desde que aconteceu. Sinto-me verdadeiramente segura por tua causa. O calor acende-se nos olhos dele. Algo intenso e famélico. Resposta perigosa. Ele rosna baixinho. O coração dela lá acelera. Não de medo. Não, com algo completamente diferente.
O olhar dela percorre o rosto dele. As linhas duras. A suavidade reservada apenas para ela. Por quê? Ela pergunta, a voz quase inaudível devido ao rugido repentino nos seus ouvidos. Porque agora sei que estava certo sobre ti. A mão dele desliza da bochecha dela para a nuca, os dedos entrelaçando-se no cabelo dela. Ele ainda se controla cuidadosamente, como se ela pudesse quebrar, mas há um fervor mal contido no seu toque. Suspeitei no momento em que te vi naquele armário, coberta de hematomas e ainda tentando manter-te ereta. Eu sabia que eras destemida, que eras como eu. Ele inclina-se a poucos centímetros dos lábios dela, a respiração dele aquecendo a pele dela. E eu sabia que assim que provasse essa destemor, assim que te visse a olhar para mim como estás a fazer agora, como se eu não fosse um monstro, não seria capaz de te deixar ir. A respiração de Kate fica presa. As suas mãos movem-se por conta própria. Uma encontrando apoio no ombro largo dele, a outra agarrando o tecido da camisa social dele para se estabilizar. O que quer dizer? Um gostar? Em vez de responder com palavras, Damen fecha a última distância entre eles. Os lábios dele tocam os dela suavemente no início, uma pergunta feita em silêncio. Kate responde avançando, pressionando a boca totalmente contra a dele. O beijo acende como gasolina numa faísca. Damen emite um som baixo e profundo na garganta. Um som que faz os dedos dos pés de Kate se curvarem nos sapatos. E então o braço dele envolve a cintura dela, puxando-a da cadeira e contra ele. Não é um beijo gentil. É violento, desesperado e perfeito. Kate coloca tudo o que tem nele. Todo o terror, gratidão, saudade e confusão dos últimos dias. E Damen a recebe com igual fervor. A boca dele toma a dela com uma espécie de fome possessiva que a deixa tonta. Ela sente um toque de café na língua dele quando ela passa pelos seus lábios e algo distintamente dele. Escuro e viciante. Ela não sabe como eles acabam se movendo, mas de repente Kate se vê com as costas pressionadas contra o vidro frio da janela do chão ao teto. Damen prende-a ali, tomando cuidado para não colocar todo o seu peso sobre ela, mas ela passa os braços ao redor do pescoço dele e o puxa para mais perto. A coxa dele encosta levemente entre as pernas dela, e ela suspira na boca dele com a fricção do movimento. Uma parte distante e ainda racional da mente de Kate se maravilha. Estou a beijar Damon Blackwell no escritório dele. Se algum dos seus colegas de trabalho entrar, mas ela não se importa. Deixem ver, pensa ela descontroladamente. Deixem o mundo inteiro ver a quem ela pertence agora. Eles finalmente se separam, ambos a respirar com dificuldade. A testa de Damen cai sobre a dela, os olhos fechados como se estivesse a recuperar o controlo. Os lábios de Kate formigam. Ela tem a certeza de que estão vermelhos e inchados devido à intensidade daquele beijo. Kate. Ele sussurra o nome dela como uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Ela abre os olhos e o vê olhando para ela com uma emoção tão crua que rouba o pouco de fôlego que lhe resta. Minha, ele sussurra, a única palavra áspera. Diga. O coração de Kate se aperta e ela percebe, nesse momento, o quanto ele precisa da sua afirmação. Ela segura o rosto dele entre as mãos, maravilhada com o contraste dos seus dedos pequenos contra o queixo forte dele. Sou sua, ela diz sem uma sombra de dúvida. Algo parecido com triunfo passa pelo rosto de Damen. Ele vira a cabeça apenas o suficiente para dar um beijo fervoroso na palma da mão dela. E eu sou seu, ele jura, os olhos azuis fixos nos dela. Cada parte cruel, feia e perigosa de mim pertence a si agora. Um arrepio de puro sentimento percorre-a com a promessa na voz dele. A mão dele repousa possessivamente sobre o quadril dela. Ninguém jamais colocará um dedo em ti novamente, ele rosna. Ninguém vai magoar-te. Ninguém sequer olhará para ti de forma errada sem responder por mim. Entendes? Um arrepio percorre a espinha de Kate com a feroz proteção em suas palavras. Protegida e amada. Ela sabe, sem sombra de dúvida, que é exatamente isso que ela é e será ao lado dele. Entendido, ela murmura. Por um longo momento, eles simplesmente respiram juntos, as testas encostadas, as mãos dela ainda acariciando o rosto dele, como se quisesse mantê-lo ali para confirmar que ele é real, e que isso é real. Ela traça levemente o polegar ao longo da maçã do rosto dele. Ele fecha os olhos ao toque, inclinando-se para a palma da mão dela, como um homem faminto em busca de calor.
Quando os olhos dele se abrem novamente, há um lampejo de incerteza neles. Isso é rápido, ele admite baixinho. Provavelmente louco. Tens todo o direito de me dizer que estamos a avançar muito rápido. Kate solta uma risada suave. Muito rápido. Na verdade, o seu mundo girou tão descontroladamente fora do seu eixo que as regras habituais parecem não se aplicar mais. Damien, há 2 dias eu teria dito que eras apenas o meu chefe e que mal te conhecia. Agora ela morde as palavras, sem saber se está pronta para expressar o que realmente está a bater forte em seu peito. Agora você o quê? Ele pergunta, com um toque de vulnerabilidade surgindo em sua expressão. É algo tão raro de se ver nele que desperta algo dentro dela. Ela desliza os dedos de volta para o cabelo escuro dele, maravilhada com sua suavidade. Agora sinto que te conheço há sempre, diz ela suavemente, como se uma parte de mim estivesse à espera que te apresentasses e fosses essa pessoa para mim. Ele inclina a cabeça, apoiando-a na curva do pescoço dela por um momento. Ela sente-o inspirar contra a sua pele, como se a estivesse a respirar. Preciso que saibas, murmura ele, com os lábios a roçarem logo abaixo da orelha dela. Isto não é apenas sobre o que te aconteceu. Isto não é pena ou algum complexo de Salvador. Ele levanta a cabeça para olhar para ela, e ela fica impressionada novamente com o quão desprotegido ele está com ela agora. Eu desejei-te, Kate, durante anos. Eu era muito bom em esconder isso. Um sorriso surge nos seus lábios doloridos. Fizeste um ótimo trabalho. Ela brinca levemente. Eu não fazia ideia. Ele geme baixinho e dá-lhe um beijo repreensivo no canto da boca. Estou a falar a sério. Agora que te tenho, não vou deixar-te ir. O peito dela enche-se de emoção. Promete? Damen emoldura o rosto dela com as 2 mãos, gentil apesar do tamanho delas contra as bochechas dela. Ele beija a testa dela, a têmpora, e depois dá-lhe um beijo suave nos lábios. Prometo, ele sussurra. Prometo que vou mantê-la segura. Prometo que vou cuidar de si. Prometo que ninguém jamais vai fazer com que se sinta pequena ou com medo novamente. Kate fecha os olhos enquanto novas lágrimas escorrem por suas bochechas. Desta vez, ela deixa-as cair. São lágrimas de alívio, de felicidade, de libertação. Quando ela abre os olhos novamente, ele está a observá-la com algo parecido com admiração, o polegar a enxugando uma lágrima no canto do queixo dela. Ela funga e sorri. E o meu emprego? O seu sorriso de resposta é rápido e intenso. Mantém-no. Deixa-o. O que quiseres. Tenho dinheiro mais do que suficiente para 10 vidas. Não precisas de trabalhar mais nenhum dia, se não quiseres. Ela arqueia uma sobrancelha, os primeiros sinais da sua antiga ousadia a regressarem. Isso é gentil, mas gosto de trabalhar. Não quero ser uma mulher mantida, Damien. Ele ri, com alegria genuína iluminando suas feições. Não esperaria nada menos que isso. Ele afasta uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Tudo bem, continue trabalhando então. Diabos, você pode ter uma participação controladora na empresa, se quiser. Assinarei tudo o que você... Ela o interrompe com outro beijo, rindo contra os lábios dele. Não precisa me entregar a sua empresa. Apenas deixe-me manter a minha independência, mesmo que eu seja completamente sua. Damen encosta a testa na dela, sorrindo agora. Um sorriso verdadeiro que suaviza todo o seu rosto de uma forma devastadora. Vê, é por isso que você é perigosa, murmura ele. A maioria das pessoas na minha vida simplesmente concorda com tudo. Você me desafia. Eu não sou como a maioria das pessoas. Ela responde, ecoando as palavras dele. Os olhos dele brilham com isso. Não, certamente que não és. Ele beija-a novamente, desta vez lentamente, como se saboreasse a realidade dela nos seus braços. Kate derrete-se nele, despejando todas as coisas não ditas no deslizar da sua boca contra a dele, na curva dos seus dedos na nuca dele. Eles acabam por se separar, ambos um pouco atordoados e sorrindo como tolos. Damen recua relutantemente, aliçando o polegar sobre o lábio inferior inchado dela, com orgulho por ter causado isso. Provavelmente devemos tirar-te do chão, diz ele, percebendo a forma como ela se mexe um pouco desconfortavelmente. Ainda estás a recuperar. Só então Kate percebe a dor surda nas costelas. A adrenalina e o desejo tinham-na mascarado. Estou bem, ele lança-lhe um olhar. Aquele olhar severo e protetor que não admite discussão. Mas também há afeto nele. Faz-me à vontade. Então,
Ela permite que ele a leve até o sofá macio no canto do escritório dele. Assim que ela se senta, ele se ajoelha novamente, pela segunda vez hoje por causa dela. Um pensamento que a emociona e ele cuidadosamente levanta a perna dela para tirar os sapatos de salto alto. Um por um. Damien. Ela repreende, meio envergonhada, meio emocionada, além da conta. Ele sorri para ela. Tenho que cuidar da minha garota, não é? A garota dele. As palavras borbulham deliciosamente em suas veias. Deixando os sapatos de lado, ele se levanta e tira o paletó. Fique aí. Ele desaparece por um momento por uma porta lateral. Ela ouve o som de uma pequena geladeira sendo aberta. Ele volta com uma garrafa de água gelada e uma bolsa de gelo. Entregando-lhe a água, ele coloca a bolsa de gelo gentilmente contra sua bochecha ainda machucada. Ela mantém-no no lugar, com a gratidão a crescer. Quem acreditaria? Damien Blackwell, o famoso vilão de Manhattan, a cuidar dela como um parceiro carinhoso. Está confortável? Pergunta ele suavemente, sentando-se ao lado dela e colocando um braço sobre o encosto do sofá, sem a tocar, mais perto. Kate acena com a cabeça. O seu coração sente-se incrivelmente cheio. Estou. Obrigada. Ele sorri então, como se não conseguisse resistir, fecha aquele centímetro de espaço e puxa-a contra o seu peito. Ela vai de boa vontade, aninhando-se nele. Cuidadosamente, ele coloca a cabeça dela debaixo do queixo, atento à sua bochecha dolorida. Uma das suas mãos faz círculos lentos nas costas dela, e ela percebe que sim, está confortável. Está mais do que confortável. Está eufórica. O tempo parece parar naquele momento tranquilo. 3 meses depois, o sol do início da primavera aquece os ombros de Kate quando ela entra no jardim do pátio do Somerset Rehabilitation Center, uma instituição privada no interior do estado onde a sua mãe tem recebido cuidados de primeira linha. Nos braços, ela carrega um ramo de margaridas alegres e lavanda, as flores favoritas da sua mãe. Ela avista a mãe sentada num banco perto de uma roseira, com o rosto inclinado em direção ao sol e os olhos fechados em satisfação. A visão traz uma onda de emoção. A mãe parece mais saudável do que em anos. A pele normalmente pálida tem um pouco de brilho e ela ganhou um peso muito necessário. A expressão cansada e dolorida que costumava ter constantemente desapareceu. Mãe, Kate chama suavemente ao se aproximar. Sua mãe, Helen Bennett, abre os olhos e abre um largo sorriso. Katie, ela cumprimenta usando o apelido que Kate só tolera dela. Helen começa a se levantar, mas Kate rapidamente chega lá até ela e coloca a mão gentilmente em seu ombro. Fique, fique, Kate insiste. Podemos sentar. Ela entrega o buquê e Helen o leva ao nariz, inspirando profundamente. Oh, são lindas. Obrigada. Kate senta-se ao lado dela no banco. Passam alguns minutos a conversar sobre a sessão de fisioterapia matinal de Helen e um projeto de artesanato que ela tem feito com outros residentes. Finalmente, Helen vira-se para a filha com os olhos brilhantes. Os médicos estão impressionados com o meu progresso, diz ela, com a voz trêmula de felicidade. Estão até a usar a palavra remissão. Acredita nisso? Eles acham que posso estar em remissão total em breve, se é que já não estou. Kate sente lágrimas de alegria brotarem nos seus olhos. Ela aperta a mão da mãe. Isso é incrível, mãe. Um riso brota dela. Remissão total. Eu sempre soube que você iria derrotar o cancro. Helen ri com os olhos marejados. Eu não teria conseguido nada disso sem os novos tratamentos. Aqueles que não podíamos pagar antes. Ela aperta a mão de Kate. Aquele doador? Aquele que pagou por tudo? Sabe quem é? Kate morde o lábio, tentando conter o sorriso que ameaça escapar. Ela gira distraidamente o anel modesto, mas elegante, na mão esquerda. Um hábito que adquiriu nas últimas 6 semanas, desde que uma certa pessoa o colocou lá. Uma safira deslumbrante ladeada por diamantes. Damien não quis esperar muito para pedir-lhe em casamento. Fê-lo numa noite tranquila, no seu apartamento de luxo. Sem grandes gestos públicos, apenas com uma intensidade crua, ajoelhando-se à sua frente, com as mãos a tremer ligeiramente enquanto lhe pedia para casar com ele. Ela disse sim antes mesmo de ele terminar de falar. Eu sei, responde Kate suavemente à mãe. Ele prefere permanecer anônimo para os outros, mas sim, eu conheço-o. Os olhos da mãe estreitam-se ligeiramente, daquela forma que só as mães conseguem fazer. Ele deve gostar muito de ti, esse homem misterioso. O sorriso de Kate não consegue ser contido agora. Ele não é um mistério para mim.
E ele gosta de mim mais do que tudo, acrescenta silenciosamente. Helen esfrega o polegar no anel de noivado de Kate, que brilha à luz do sol. Ele é um bom homem, Katie? A pergunta. Kate olha para o anel, pensando no homem que lhe o deu. Como responder a isso? Damien Blackwell é um bom homem? Ele é o meu homem, ela responde cuidadosamente, levantando os olhos para encontrar os da mãe. É tudo o que importa para mim. Helen observa o rosto da filha, depois sorri e dá-lhe uma palmada na mão. Se ele é o teu homem, então confio no teu julgamento. Mal posso esperar para conhecê-lo. O estômago de Kate se agita com o pensamento. Damien já se ofereceu várias vezes para vir aqui com ela, mas ela queria ter essa notícia da remissão antes de introduzir o furacão que é Damien na esfera calma da mãe. Em breve, ela pensa. Muito em breve. Elas passam mais uma hora juntas antes que uma enfermeira venha levar Helen para a sua próxima consulta. Kate abraça a mãe em despedida, com o coração cheio de esperança. É assim que se sente um final feliz. Ela reflete sobre isso no caminho de volta para a cidade. Não é perfeito, não é sem cicatrizes, mas a vida finalmente está a seguir na direção certa. Ela chega à propriedade Blackwell, que agora é, de certa forma, a sua propriedade. Após o noivado, Damien insistiu que ela fosse morar com ele. No início, ela teimou em manter o seu pequeno apartamento, mas honestamente ela passa quase todas as noites na casa dele mesmo assim. Hoje em dia, o seu antigo apartamento está ocupado principalmente por caixas com as suas coisas, à espera de serem transportadas. A propriedade, um vasto terreno nos arredores da cidade, está a receber uma pequena agitação hoje. Ao sair do carro, Kate vê cadeiras brancas sendo dispostas em filas no jardim e uma treliça sendo decorada com flores frescas. Há uma sensação de urgência contida nos movimentos dos funcionários. Tudo deve estar perfeito. Amanhã é o dia do seu casamento. O pensamento lhe causa uma onda de emoção e nervosismo. Em apenas 24 horas, ela estará caminhando pelo corredor em direção a Damien. Ela encontra-o exatamente onde esperava, no seu escritório, a finalizar um assunto de negócios ao telefone. Ele termina quando ela entra, pousa o telefone e abre os braços. Ela vai até ele com alegria, derretendo-se no seu abraço, atenta a uma amostra de flores meio congeladas espalhadas pela secretária para a sua aprovação. Como está a tua mãe? Ele pergunta, beijando o topo da sua cabeça. Kate sorri para ele. Eles disseram a palavra R. Os olhos dele se iluminam. Remissão. Ela acena com a cabeça e ele a envolve num forte abraço, rindo em seus cabelos. Essa é a melhor notícia que já ouvi, talvez em toda a minha vida. Obrigada, ela sussurra, com a emoção a sufocar sua garganta enquanto enterra o rosto no peito dele. Ele levanta o queixo dela gentilmente. Pelo quê? Por me dar este futuro, ela murmura. Por lhe dar um futuro. A expressão dele se suaviza. Vocês dois são minha família agora. Claro que eu cuidaria dela. Família? A palavra envolve seu coração. Ela se ergue na ponta dos pés e o beija docemente, saboreando a felicidade nos lábios de ambos. A noite antes do casamento passa, em um borrão de preparativos de última hora e expectativa silenciosa. Damien se opôs à tradição de dormir separados. Nós moramos juntos. Isso é ridículo, ele reclamou, mas Kate insistiu de forma brincalhona. São apenas algumas horas de suspense, ela provocou. Acha que consegue aguentar, Durão? Ele rosnou, mas cedeu, não sem antes prendê-la no colchão, para um último beijo apaixonado que a deixou sem fôlego e ansiosa pelo dia seguinte, quando eles não teriam mais nenhum motivo para ficar separados. Nunca mais. E agora o dia chegou, uma pequena cerimônia privada, exatamente como eles queriam. Amigos íntimos, uma frase que Kate não teria associado a Damien meses atrás. Mas ele a surpreendeu. Ele tem algumas pessoas em quem confia além de Frank e seu círculo íntimo, que vieram para o casamento. Helen está sentada na primeira fila, enxugando alegremente os olhos enquanto o quarteto de cordas começa a tocar o cânone de Pelbel. Kate entra no jardim dos fundos quando chega a sua vez e um silêncio se instala. Todas as cabeças se viram para ela, mas ela vê apenas uma pessoa. Damien está no final do corredor, vestindo um smoking preto clássico que lhe cai como uma luva. Mas é o rosto dele que a mantém cativa. O orgulho, a adoração, a emoção pura em seus olhos enquanto ele a observa se aproximar. O sol do final da tarde filtra-se através do caramanchão de glicínias acima,
projetando luzes pontilhadas no caminho de pedra. Para Kate, porém, é como se um holofote brilhasse apenas sobre o homem que a espera. Cada passo que ela dá em direção a ele é cheio de certeza. Ele pega as mãos dela assim que ela chega perto, incapaz de esperar até mesmo pela indicação do oficiante. Em voz baixa, apenas para ela, Damen sussurra: última oportunidade para fugir. Os lábios de Kate curvam-se num pequeno sorriso privado. Numa voz baixa que só ele consegue ouvir, ela responde: estou exatamente onde quero estar. E porque ela não consegue resistir, acrescenta num sussurro: com um homem que pode ser um monstro para todos os outros, mas que me fez sentir segura quando eu estava mais vulnerável. Com um homem que fez 6 pessoas desaparecerem porque elas me magoaram. O aperto de Damian nas mãos dela aperta-se quase imperceptivelmente, mas os seus olhos brilham. Kate continua com a voz trêmula de emoção. Com o homem que pagou as contas médicas da minha mãe e ainda pede a minha opinião sobre tudo, que me abraça todas as noites como se eu fosse preciosa. Sim, Damian, estou exatamente onde quero estar, contigo. Os seus olhos fecham-se por um breve momento, como se absorvessem as palavras dela. Quando se abrem, há um brilho de umidade que ele não se preocupa em esconder. O oficiante começa a cerimônia, mas para Kate e Damian, o tempo parece dobrar-se. Eles trocam votos, promessas simples ditas com o coração. A voz de Damian vacila apenas uma vez quando ele diz: tu salvaste-me, Kate. De todas as formas que um homem pode ser salvo, fazendo com que Kate prenda a respiração num soluço enquanto murmura: eu amo-te. E então os anéis e a declaração de que agora são marido e mulher. Podem beijar-se. O oficiante mal termina antes que Damian tenha a sua noiva nos braços. Ele beija-a profundamente, sem se importar com o público, derramando todo o amor, paixão e fervor de meses, anos na verdade, no encontro dos seus lábios. Aplausos e risos crescem ao redor deles, mas eles podem muito bem estar sozinhos no mundo. Ele descansa a testa contra a dela depois, ambos sem fôlego e sorrindo. Senhora Blackwell, murmura ele reverentemente. Ela gosta do som disso. Ela não planeava adotar o nome dele, mas neste momento, ela quer essa conexão tangível com ele. Olá, ela sussurra, rindo baixinho da sua própria saudação sem sentido. Ele ri, os olhos se enrugando nos cantos. Olá! Eles se viram para encarar a família e os amigos, de mãos dadas, o mundo banhado pela luz dourada do fim do dia e pela esperança. A recepção íntima que se segue é realizada sob uma grande tenda branca montada no jardim. Luzes cintilantes pendem em graciosas curvas e centros de mesa com rosas brancas e hortênsias azuis pontilham as mesas elegantemente arrumadas. Kate está a circular, abraçando a mãe, rindo com uma amiga do trabalho que foi convidada, quando percebe uma agitação na periferia do evento. Frank e 2 outros seguranças avançam quando um trio de figuras inesperadas entra na tenda. O seu estômago aperta quando ela reconhece a figura larga e imponente do senador Richard Caldwell, ladeado por 2 homens de rosto severo que gritam: guarda-costas. Os olhos do senador fixam-se na mesa principal, onde Damen está, conversando com o seu primo. Kate age por instinto, interceptando Damian assim que Caldwell chega à mesa deles. Damian imediatamente a coloca atrás dele, de forma protetora, sua postura inteira mudando de noivo relaxado para predador perigoso em uma fração de segundo. Caldwell, Damian diz em uma saudação fria, não me lembro de ter convidado você. A tenda fica em silêncio. Os convidados recuam, sentindo a tensão do confronto no ar. O rosto do senador Caldwell está vermelho de raiva mal controlada. Precisamos conversar, Blackwell, ele diz com raiva. Não, Damen responde friamente. Não precisamos mesmo. Os olhos do senador se voltam para Kate, observando seu vestido branco e a mão gentil que Damen colocou em sua cintura. Meu filho desapareceu. Cuspiu Caldwell. Saliva se acumulava nos cantos de sua boca. Desapareceu sem deixar vestígios, e eu sei muito bem que você tem algo a ver com isso. Kate sente uma onda de medo por apenas um instante. Este homem é poderoso e está mais do que furioso. Mas o medo não se instala porque Damen está ao seu lado, calmo e impassível. Hoje é o dia do meu casamento, diz Damian, com voz baixa mas firme, cada sílaba carregada de advertência. E esta é a minha esposa. O seu aperto na cintura de Kate se torna mais firme,
uma reivindicação pública. Ela levanta o queixo, mantendo-se ereta ao lado dele. Caldwell sorri com desdém. Achas que um anel e alguns votos mudam alguma coisa? Achas que isso te protege? Não pode simplesmente... Eu posso. Damian interrompe com uma voz que soa como um estalo de chicote. E eu fiz. Um suspiro coletivo percorre a tenda com a implicação. O rosto de Caldwell escurece para um tom alarmante de vermelho. Se magoaste o meu filho, tu vais o quê? Damon desafia, dando um pequeno passo à frente. Frank e os outros seguranças aproximam-se discretamente, com as mãos perto dos coldres. Prender-me? Matar-me? Por favor, tente, mas entenda isto. Ele inclina-se para a frente, os olhos brilhando com uma promessa letal. Se arruinar até mesmo um momento deste dia da minha esposa, senador, eu pessoalmente garantirei que se junte a Preston em qualquer inferno em que ele estiver. E isso é uma promessa. Os guarda-costas de Caldwell reagem à ameaça. Um deles enfia a mão no casaco, talvez à procura de uma arma, talvez de um telemóvel. Mas imediatamente se vêem diante dos canos de várias armas, quando Frank e os seus homens aparecem ao redor deles. Os convidados, que ainda não estão de pé, recuam com gritos de surpresa. Kate percebe que a sua mãe está a ser gentilmente guiada para trás de uma mesa por um dos seguranças da Blackwell, protegendo-a. O seu coração bate forte. Uma coisa é saber do que Damian é capaz em teoria. Outra coisa é vê-lo encarar um senador dos Espositios no casamento deles sem um pingo de medo. Ele está em desvantagem em termos de poder político aqui, mas isso não importa. Damian é o dono deste momento. O senador parece perceber isso também. Os seus olhos se movem rapidamente, avaliando a dúzia de homens prontos para atacar ao comando de Damian. Ele pode ser capaz de criar um inferno legal para eles mais tarde, mas aqui e agora, ele não sairia vivo desta tenda se chegasse a esse ponto. O olhar de Caldwell pousa em Kate. Ele sorri com desdém. A senhora não tem ideia com que tipo de demônio se casou, jovem. Kate dá um passo à frente para ficar ao lado de Damian, entrelaçando os dedos firmemente com os do marido. Ela levanta o queixo para Caldwell. Na verdade, eu sei exatamente com quem me casei e não tenho medo dele. Você deveria ter. Um lampejo de incerteza cruza o rosto do senador. Claramente não era a resposta que ele esperava. Sem nada mais a fazer ou dizer, ele se contenta em cuspir. Isso não acabou. Sim, acabou, diz Damen suavemente. Você só não sabe ainda. Caldwell lança um olhar furioso, mas com os seus capangas efetivamente neutralizados e sem mais cartas para jogar, vira-se e sai furioso, seguido pelos seus homens. Frank acena para a sua equipa e eles seguem os convidados indesejados para garantir que eles realmente saem da propriedade. Em segundos, a pior parte da tensão é quebrada. O quarteto de cordas, talvez a pedido de alguém, começa a tocar novamente para aliviar o silêncio constrangedor que se instalou. Damon vira-se imediatamente para Kate com preocupação estampada no rosto. Estás bem? Ela respira fundo. Para sua própria surpresa, está. Estou bem, e está porque tem ele. Ele segura o rosto dela na frente de todos, examinando os seus olhos. Desculpa, murmura sinceramente. Isso foi inesperado. Ela conclui com um pequeno sorriso. E estranhamente satisfatório, ele arqueia as sobrancelhas. Ela encolhe os ombros, baixando a voz para que só ele ouça. Agora todos que importam sabem exatamente até onde você iria por mim. E eu adoro que eles saibam disso. Saber que sou sua e você é meu. E nada jamais mudará isso. Por um instante, Damon apenas a encara. Então, uma risada sombria e encantada ressoa em seu peito. Ele passa um braço ao redor dela e a puxa para perto de si. Eu já disse hoje que você é uma mulher perigosa? Kate ri. Aprendi com o melhor. Os olhos dele brilham com isso. Ele dá-lhe um beijo na têmpora. Dance comigo, senhora Blackwell. Não é um pedido. Ele leva-a para a pista de dança, enquanto o quarteto muda suavemente para uma música lenta e romântica. Enquanto dançam juntos, Kate permite-se um momento para absorver tudo verdadeiramente. Há alguns meses, ela era apenas uma organizadora de eventos sobrecarregada, preocupada com contas e uma mãe doente, vivendo uma vida cautelosa e sem causar problemas. Agora, ela é a esposa de um homem que era temido e respeitado na mesma medida. Um homem que a abraça como se ela fosse o seu mundo inteiro.
Ela sente a mão de Damon pousar na parte inferior das suas costas, quente e sólida, através da delicada renda do seu vestido. Ele segura uma das suas mãos contra o peito. Sob a palma da sua mão, ela pode sentir o batimento constante e forte do coração dele. Em que estás a pensar? Ele pergunta suavemente, inclinando-se para falar perto do seu ouvido. Kate sorri, descansando a cabeça no ombro dele enquanto continuam a girar lentamente sob as luzes cintilantes. Quão longe eu cheguei, ela admite. Quão longe nós chegamos. Ele se afasta ligeiramente para olhá-la. Algum arrependimento? Ela solta um suspiro suave, encontrando o olhar dele com todo o amor que sente. Eu faria tudo de novo, ela diz. Os olhos de Damon escurecem, com um lampejo de calor. Ele sabe exatamente o que ela quer dizer. Que ela suportaria a dor e o medo novamente se isso a levasse até ele. Não diga coisas assim. Ele rosna baixinho, embora haja um tom provocador em sua voz. Por que não? Ela pergunta, arqueando uma sobrancelha. Porque isso me faz querer caçar Richard Caldwell e jogá-lo no mesmo buraco em que seu filho está por sequer pensar em atrapalhar o nosso casamento. Kate ri. Ela não consegue evitar. Ela se inclina e dá um beijo rápido nos lábios dele, bem na frente de todos. Você é insaciável. Ela provoca. Por você? Com certeza. Ele ri baixo e profundamente. Você oficialmente me transformou num homem feliz no casamento. O mundo não vai saber o que fazer comigo agora. Ela sorri. Eles vão descobrir. Ou não, quem se importa? Ele ri novamente, um som genuinamente despreocupado que ela ouve cada vez mais à medida que constroem a vida juntos. É um som lindo. À medida que o sol se põe lá no céu, pintando-o com tons de rosa e laranja, eles continuam a dançar. Kate avista sua mãe a dançar com Frank, que, ao que parece, é um excelente valsista, e vários dos estoicos colegas de Damien a tentar esconder os sorrisos enquanto as suas esposas os arrastam para a pista de dança também. Toda a cena é perfeita e surreal. Kate olha para o rosto do seu marido. Os últimos raios de sol refletem nos seus olhos azuis, fazendo-os brilhar quase como prata. Ele nunca pareceu tão bonito, ela tão em paz. Eu amo-te, Damien. Ela sussurra apenas porque quer dizer isso e que ele ouça novamente. A mão dele nas costas dela a pressiona para mais perto. Eu também te amo, Kate. Sempre. Na segurança dos braços dele, Kate se permite relaxar completamente. É isso que segurança realmente significa, ela percebe. Não a ausência de perigo. Sempre haverá ameaças neste mundo, mas a presença de alguém que ficará entre você e esse perigo. Alguém que te apoiará quando não conseguires ficar de pé sozinha. Alguém que perguntará, quem diabos fez isso com você? E não descansará até que tudo esteja resolvido. Alguém que colocará até mesmo os mais poderosos malfeitores de joelhos antes de permitir que eles toquem num fio do teu cabelo. Alguém que fará de tudo, cruzará qualquer limite e não temerá as consequências, desde que seja por ti. Kate encontrou essa pessoa. Ela encontrou a sua alma gêmea. O seu monstro transformou-se em guardião, o seu cavaleiro negro com armadura personalizada. Ela encontrou o homem que deixou de lado a moralidade e a lei apenas para defendê-la. E, de alguma forma, com a sua devoção feroz, ensinou-lhe que não há problema em deixar que outra pessoa seja forte por ela, que ela não precisa sempre carregar o peso sozinha. Enquanto Damon a gira uma última vez e a puxa de volta para si, com aquele calor possessivo familiar no seu olhar, Kate Claire Blackwell sabe com certeza inabalável que está exatamente onde pertence. Nos braços de um monstro que escolheu ser gentil por ela, com um assassino que lhe mostrou que a confiança pode vencer o medo, com um homem que a fez sentir segura, querida e inegavelmente amada.